Bem-vindos ao fim do mundo, Jader. Fala, Diego, bem-vindos ao fim do mundo. Um dia mais perto que o anterior. Sim. Depois de um longo e tenebroso tempo, né? Longe aí de inverno, longe de gravar, de conseguir gravar. A gente não tá conseguindo gravar nem de 15 dias, né, Jader? Mas vamos lá, vamos tentar. Vamos ver se a gente dá um Vamos. gás aí pra pelo menos a gente ficar aí uns dias traz, porque a gente tem, não é por falta de conteúdo não, pessoal. A gente tem uma lista de coisas pra falar aqui. E o pior é que quanto menos a gente grava, mais coisas vão aumentando na lista. E a gente não tá nem falando de Apocalipse ainda, né? É... Exatamente. Já estão me perguntando quando que a gente vai chegar em Apocalipse e eu falei, olha, eu ainda não sei, para falar a verdade, por causa dos assuntos que vai chegando. E dá aquela sensação assim, né, Diego? Ainda não é a hora de Apocalipse, né? Exato, também, exato. A gente tá nessa, a gente tá nessa. Estamos orando e assim, ainda não tô pronto para ir pro Apocalipse. Tem muita coisa para falar do Apocalipse, meu pai amado. Mas tem muita coisa que a gente precisa. Que Deus precisa falar com a gente sobre o Apocalipse também. Então, assim, ao mesmo tempo tem muito para dizer, ainda tem muita lacuna aberta. E a gente tá se preparando para isso. E a gente quer esgotar algumas outras coisas antes, pra gente poder chegar lá. Com essas coisas Exato. bem estabelecidas, né? E aí, se você tá seguindo o Papo de Última Hora, chama os amigos para assistir, chama a família para assistir, chama quem você acha que é conveniente chamar para poder assistir aqui com a gente, estudar a Bíblia e pensar um pouco sobre os tempos que a gente tá hoje. E já o que tem de gente falando sobre isso agora, né? Nossa, cara, tá explodindo, Até quem a gente achava que não tinha nada a ver com esse assunto tá falando, Diego. não é? Exatamente. Esse assunto tá Até eu pipocando. acho que até colocar assim, seculares, né? Eles estão falando mais até do que os próprios religiosos sobre É isso. verdade, é verdade. Inclusive, quando a gente começou o Papo de Última Hora, eu pensei em fazer um podcast só dedicado ao tempo do fim. é, me pareceu, Jader, que isso seria um conteúdo bem distante do mainstream, né? Do que tá rolando. Cara, Ah, pelo sim. contrário. Eu falei, daí eu acho que só meus pais que vão assistir isso daqui e olhe lá. Exato. De repente tá todo mundo nessa linha aí, tá bom? Pessoal, a gente vai hoje falar de um assunto que é muito importante e tá relacionado com o último vídeo que a gente gravou do plantão aí do Papa. Só lembrando que a razão pela qual a gente gravou o plantão do Papa foi simplesmente para eu e o Jada a gente reagir na frente das câmeras. Era só esse o objetivo. O objetivo não era outro, não era criar histeria. Pelo contrário, a gente falou disso, né? E é engraçado, Jada, que a gente apanhou dos dois lados, hein? A gente apanhou dos dois lados. Você viu isso? Eu amo, eu Eu amo. vi. Eu gosto de apanhar dos dois lados. Porque assim, ó, teve a galera que falou que a gente tava causando histeria e teve a galera que falou que a gente era do passapano. Tava falando, não, calma aí. Esses caras que ficam falando calma aí, que não quer que Jesus volte, né? E tal. Eu acho Sim. maravilhoso isso, porque isso significa que eu estou num lugar aonde os dois extremos me atacam. Ótimo. Acho lindo. Gosto disso. Você tá no meio, então? Gosto disso. Não sei o quanto no meio eu tô, mas eu tô vendo gente à direita e à esquerda, então tá ótimo. Enquanto eu estiver vendo isso, tá bom. Mas porque esse é o desafio, né? Essa é a coisa difícil. E acho que seria uma besteira advogar equilíbrio total da nossa parte. É uma arte que a gente está buscando, né? A gente tem que tentar ser equilibrado, pelo menos. Agora, se a gente vai conseguir, o É, tempo vai dizer. Que Deus nos ajude, né? é isso aí, Vini, a vida toda. É. Mas, enfim, estamos aí hoje para falar de um tema que tem a ver com isso. É uma certa reação a isso que aconteceu, que é o fato já de que a gente fica sempre fora procurando fora da Bíblia e procurando fora da igreja, inclusive, do reino de Deus, sinais da volta de Jesus, né? A gente fica falando qual que é o grande sinal que diz que Jesus está perto de voltar. Aí a gente tem os adventistas A falando, gente até fazia divisão de categoria.
Até falava no mundo religioso, no mundo físico, no mundo político, Bonito né? isso, né? Mas a gente nunca falava, mas e dentro, né? Isso. A gente tem. Porque é um afã humano em várias as áreas, né? Desde do futebol até a religiosidade, a gente predizer o que vai acontecer. Né? E aí a gente, nessa vontade, a gente cria esses ambientes aí em que a gente fica tentando acertar e fica tentando inventar aí uma forma de saber o que vai acontecer de fato. E aí a gente acaba procurando, às vezes, no lugar errado. Né? A gente está procurando. Os adventistas vai falar aqui, os adventistas falam assim, não, quando vier a perseguição, quando vier o decreto dominical, ali a gente vai saber que está perto da volta de Jesus, né? E tal. Mas tem coisas que a gente não está entendendo e que estão, por exemplo, dentro do próprio adventismo, a gente tem ali claramente. Não vou falar isso agora não, porque eu acho que vai dar spoiler, mas a gente tem claramente Ellen White colocando dentro do próprio adventismo que não é essa bem a ordem das coisas, né? Mas a gente vai estabelecendo nossas ordenações de primeiro tem que acontecer isso, depois aquilo, né? Uhum. E nessa a gente vai se perdendo, na minha opinião, a gente vai se perdendo, porque a gente vai buscando essas respostas nossas humanas, né? E aí, assim, tem os evangélicos, eles vão falar que tem que aparecer como é que é? O Elias e o Moisés, né? Tem que aparecer o Elias e o Moisés lá na Terra Santa. O templo tem que ser construído, o terceiro templo. Então, assim, tem um monte de. Eu aqui não estou apontando para ninguém especificamente, eu estou apontando para absolutamente todo mundo, para dizer assim, a gente está o tempo todo procurando alguma coisa fora para dizer o que é que vai acontecer. E aí eu acho que aqui tem um erro, né? Porque a gente está buscando num lugar errado. Enquanto que a Bíblia ela é clara em dizer pra gente o que vai acontecer exatamente próximo da volta de Jesus. O que a gente pode dizer assim, agora a volta de Jesus vem. Agora é próximo mesmo. Agora a qualquer momento vai acontecer. O que é esse evento? Aí quando você olha para a Bíblia, esse evento existe, ele está na Bíblia, ele está descrito há milênios já. Está descrito há milênios esse negócio. Só que a gente não costuma prestar atenção. Então, dá para ter essa certeza de que você está querendo expor aí para nós a respeito da vinda de Cristo como algo assim eminente. Eu consigo olhar para a Bíblia, olhar pro meu tempo e falar assim, não, o fim chegou mesmo. Sim, Dá para ter essa afirmativa? dá para ter essa afirmativa. Vamos olhar, mas vamos olhar então na Bíblia, né? Não quero falar aqui o que eu Isso. acho. Vamos olhar na Bíblia. E aí, para olhar na Bíblia, a gente vai para um texto muito conhecido agora que é Atos. Você pode ler pra gente aí, Jader, por Uhum. favor? Atos capítulo 2. Eu vou puxar aqui na tela para que as pessoas que estão nos acompanhando no YouTube possam enxergar. Falando isso, eu falei YouTube agora, nem sei se tá atualizado no podcast, hein? Preciso até confirmar. Se não tá, eu vou atualizar. Mas vamos lá. Atos capítulo 2. Leia aí pra gente, Jade, a partir do versículo 16. Só vou dar um contexto antes de você começar a ler. O contexto é o Uhum. seguinte. Os discípulos eles estão vivendo aquele grande momento de estarem falando línguas, certo? E aí eles estão falando cada uma na língua num idioma diferente. O pessoal ouve aquilo, fala troço estranho. Os caras começaram a beber muito cedo hoje, né? E aí Pedro começa a falar e ele fala assim, não, a gente não tá bebendo. Isso aqui é outra coisa que está acontecendo aqui. Deixa eu dizer para você o que é que está acontecendo aqui. Então Pedro vai explicar o que está acontecendo naquela cena. Isso aqui é discurso de Pedro, palavras de Pedro, a partir do verso 17, né? Aliás, desculpa, no verso 16 já, que você vai ler. Tá. E aí, olha o que ele faz. O que Pedro faz? Pedro vai citar um outro texto da Bíblia do Antigo Testamento. Entende? Então, ele Uhum. vai falar, mas não vai usar as palavras dele, não. Ele vai usar o texto do Antigo Testamento para falar isso. Beleza? Então vamos lá. Nesse contexto, 16, lê aí pra gente. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Segura aí.
Até sobre o. Segura Ok. aí. Segura aí, foi mal. Então, olha só, ele fala: o que está acontecendo aqui é o que falou Joel. E aí ele abre e começa. Ele abre aspas e começa a citar Joel 2. Então é muito importante. Sim. Ele cita a profecia de Joel. E aí ele fala que o que está acontecendo ali é Joel. Aí quando você lê o primeiro verso, você já lê o seguinte: que a profecia diz que acontecerá que nos últimos dias, importante essa nomenclatura aqui, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. O que Pedro está fazendo aqui, a gente vai continuar lendo, Jade, mas só para deixar claro, o que Pedro está fazendo aqui, ele está reconhecendo que o Pentecostes, que está ocorrendo ali naquele momento, que a descida do Espírito Santo é o primeiro cumprimento de Joel capítulo 2. Por que eu disse primeiro cumprimento? Porque Joel é uma profecia clássica, como vários do Antigo Testamento. Já falei que eu não gosto dessa definição, mas eu vou usá-la aqui só para poder facilitar, abreviar a conversa. É uma profecia que tem múltiplo cumprimento. A primeira camada de cumprimento é a que Pedro está reconhecendo. Porque a profecia, ela é entendida quando, Jade? Só quando ela se cumpre. Exatamente. Então, quando a profecia está acontecendo na frente dos olhos de Pedro, ele reconhece e ele fala: isso aqui é o cumprimento de Joel 2, o primeiro cumprimento. A gente sabe que vai acontecer outro, inclusive porque o texto está apontando para os últimos dias também, né? Aqui tem uma questão teológica com essa terminologia, mas a gente sabe que isso aqui vai se repetir. Até porque a chuva prometida é uma chuva que ela se compara com a chuva no campo, né? Quando o pessoal vai plantar, você precisa, quando você coloca pela primeira vez a semente no solo, tem que chover para vingar. Essa é a primeira chuva Sim. que tem que dar. E quando você vai fazer a colheita, você precisa de chuva de novo para poder fazer a colheita, certo? A última chuva. Então tem uma primeira chuva que é especial e a última chuva que é especial dentro do contexto da agricultura, do contexto ali do povo. Uma ela faz a semente germinar e a outra é para dar o fruto. Isso. Perfeito. Para que haja colheita. E Perfeito? só uma curiosidade, Diego. Uhum. A semente era plantada na terra seca na esperança de que viria a chuva que faria a semente germinar. Certo. Então não é assim, ó, o tempo tá fechando, vamos plantar. Não, cara, eles plantavam na esperança de que viria essa primeira chuva. Entendi. Legal, interessante. E aí, o que acontece? Jades, o Pentecostes da primeira igreja, que chuva que é? A primeira. Tem que ser a primeira, porque é o plantio da semente, cara. Jesus fala, o rei... E ela nem pode ser tão forte, Ela nem pode ser tão forte, é verdade. Sim, senão mata. entendeu? Aham, Senão avarre a semente. isso. E olha só o que aconteceu, né? Que é quando a gente olha ali o resultado disso. Exato. Milhares de pessoas foram batizadas ali. A partir dali, assim, a igreja foi... E é um evento não só sobrenatural, como surreal, Jader, e descrito na Bíblia de várias formas. Então a gente tem aqui em Atos capítulo 2, Pedro reconhecendo que isso aqui é cumprimento profético. A gente tem Apocalipse capítulo 5 contando por que esse evento aconteceu. Porque quando Jesus é entronizado no céu, que ele envia o seu Espírito. Porque aí ele toma a posse da terra de volta, né? Então, a partir daquele momento, ele pode enviar o seu Espírito. Quando isso acontece no céu, o Espírito desce para a terra. Tem um Hiperlinkados e um Biblecast só sobre isso. Quando o Espírito, Jesus senta no trono, a primeira coisa que ele faz é mandar o Espírito. Primeira ordem, né, vamos colocar assim, é dar poder para a igreja. E aí, quando isso acontece, é o dia do Pentecoste. É o dia que Pedro está falando de Joel, capítulo 2. Tá? Então, isso é muito importante entender isso, esse contexto. Pedro está reentendendo essas coisas e está dizendo assim, ó, isso aqui é a realização do derramarei sobre toda a carne. Está acontecendo aqui. Isso aqui é o Espírito Santo descendo. Beleza? Agora que você entendeu isso, vamos continuar lendo, Jade. Vamos lá.
Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Olha aí. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. Sangue, fogo e vapor de fumaça é importante porque é terminologia de juízo, tá? Sangue, fogo e vapor de Sim, fumaça é um jeito para falar que nesse momento. nos remete ao primeiro, até de Sodoma e Gomorra. Isso, isso. Então, olha só. Peraí, isso é muito importante. Já. Não pode falar en passant assim. Se vai ter a descida do Espírito naqueles dias e muitos vão profetizar, e quer dizer assim. E outra coisa, é sobre toda a carne que desce o Espírito, tá? É muito importante. Isso aqui é o que o Joel fala. Pedro está repetindo aqui, é sobre toda a carne. O que isso quer dizer? Vou entender mais na frente. Mas agora é importante você saber o seguinte, que isso está junto já. Está junto, está conectado com o juízo de Deus. Sangue, fogo, vapor de fumaça. Tá? Então, isso tem que... Esse miscuir desse evento com o sangue, fogo e vapor de fumaça tem que ser notado. Tá? O juízo acontece junto aqui, beleza? E calma que a gente já vai desdobrar isso. Mas vamos lá. Mais uma coisa já, antes de eu continuar lendo, que a gente vai parar de ler no 21, tá? Mas antes da gente continuar lendo, só uma lembrança muito importante de como que Pedro também concluiu que o que estava acontecendo ali era o cumprimento de Joel. É porque os judeus, eles têm algumas festas anuais, e todas essas festas anuais elas são ligadas à teologia, são ligadas a aquilo que Deus queria revelar para o povo, correto? Sim, correto. E aí, o ciclo de festas sempre terminava na última festa, que era a festa do jubileu. A festa do jubileu representa que momento, Jada? É libertação, né? Isso. O momento da libertação é o momento, é a festa que vem depois do que vem antes. Então vamos para as 3 últimas festas. A última é do jubileu. Antes da do jubileu tem a festa, não é uma festa, é um momento santo, né? Que é o do dia da expiação, que representa sangue, fogo e vapor de fumaça, que é o dia quando Jesus vem, é o dia que Deus vem e faz sua justiça. É o dia da expiação. Sim. Beleza? E então, portanto, o jubileu é o quê? A gente comemorando no céu, é a libertação do pecado. E o que vem antes do dia da expiação? Antes do dia da expiação vem a festa das trombetas. Festa, festa das trombetas. O que é a festa das trombetas? É a preparação para o juízo. Exatamente. Então o juízo vai chegar, você toca a trombeta 10 dias, tá? E a trombeta ela é muito importante porque ela está dizendo o seguinte, vem guerra aí, é isso que significa a trombeta. Quando o povo de Israel está andando para lá e para cá, assim, na vida deles normal, cotidiana, eles ouvem uma trombeta, aquilo quer dizer que ou eles estão entrando em guerra, eles têm que se aprumar para a guerra, ou o inimigo está chegando, né? E eles precisam se preparar, ou o rei está chegando. Certo? Ou também é uma convocação para arrependimento. Convocação para arrependimento, exatamente. Então, quando o inimigo está chegando, é a mesma da guerra. Beleza? É o mesmo sonido. Isso. O rei está chegando. É bom se arrepender mesmo, né? Porque a guerra tá vindo. O arrependimento, o rei está chegando, é o outro sonido, e se arrependa. Né? Um chamado para arrependimento, chamado de culto, né? É outro sonido. É o chamado para as celebrações. Isso. Então são 10 dias em que soa a trombeta para avisar que o dia da expiação está chegando. Então se prepara, porque o dia da expiação está chegando. Então isso é muito legal, muito interessante isso, porque você tem esse aviso do dia da expiação. Esse aviso que é para você se preparar, né? Claro. Só uma setinha. É por isso que Daniel pede 10 dias para o chefe da guarda dos eunucos. Ah, sim, vai. Fala mais. Não, só vai falando, eu vou lembrando. Porque por que Daniel escolheu 10 dias? Né? Por Uhum. que não 21 dias? Como ele jejuou depois Ah, lá mais não, pra frente no ele livro. escolheu 10 dias porque todo mundo sabe que a dieta funciona com 10 dias.
Em 10 dias você vira uma super pessoa, Não né? é? Não, tá. A medicina que existe há muitos anos, inclusive estava presente na época de Daniel, já dizia isso. Então, Daniel, ele tem em mente que ele tá entrando em juízo lá na Babilônia, mas ele quer se colocar em juízo perante Deus. Uhum. Então ele pede os 10 dias para o chefe dos eunucos, porque ele vai se preparar perante Deus para que Deus possa fazer juízo sobre ele e libertar ele. E aí Deus concede misericórdia pro chefe dos eunucos, deixa ele ver o quanto que Daniel está entregando a vida dele na mão de Deus dentro de um contexto de juízo Você babilônico. quer falar isso assim? Fala, não, só um pontinho aqui, só um pontinho aqui. Galera, isso é muito Só lembrei, importante. Só volta. lembrei. Isso é muito importante. Isso aí vem lá de Daniel. Voltando aqui, lembrar de Daniel, né? Olha como Daniel fala pro nosso tempo, né? Vocês vão entender como isso ainda fala mais ainda pro nosso tempo. Mas ele tá fazendo então essa preparação diante de Deus. Era isso que as trombetas chamavam. Essa preparação diante de Deus, porque o juízo está chegando, né? Daniel, diante do seu juízo, buscou essa preparação. Perfeito. E aí, Hum? agora vamos terminar de ler. Verso 20 aí e o 21. 19. É Mostrarei 19. prodígio. Ah, já lemos 20. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Ok. Então temos sinais aí E nos céus. acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa parte é muito engraçada, muito interessante, Ed, porque a gente lê e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, dá uma sensação que, ok, tá fechando a profecia com uma frase bonita, né? Tá fechando a profecia aqui, fechou. Mas essa é a última frase da profecia. Pessoal, essa frase é muito importante, porque ela é técnica. Ela tá descrevendo uma coisa específica que vai acontecer. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Para você entender essa frase, a gente tem que fazer uma caminhada pela Bíblia agora, que você vai vir comigo, com a gente. A gente vai ter que fazer uma caminhada pela Bíblia para entender essa frase e entender o que esse contexto tem a ver com a gente hoje. Tá? E que sinal a gente vai ver de que Cristo está voltando. Então, Jada, eu vou deixar um gancho aqui. Quero deixar um gancho aqui no programa de hoje, ó. No estudo de hoje. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos 2, 21. Esse texto está conectado com um texto em Apocalipse, capítulo 22. Que nós não vamos olhar agora, nem vai lá, nós não vamos lá olhar agora. Mas em Apocalipse, capítulo 22, você vai encontrar ali um texto que conecta com esse aqui, e que é um texto único da Bíblia. Então, assim, tem textos na Bíblia que são muito especiais e são únicos. Esse é um deles. Por quê? Porque nesse verso, que a gente vai ver por último, nós vamos fazer uma caminhada para chegar lá. Nesse verso, Jada, você vai ver um personagem da Bíblia que nunca fala, que não se manifesta em lugar nenhum, que você não sabe qual que é a voz dele, você nunca ouviu a voz dele, você nunca viu ele falar nada, mas é um personagem que está presente na Bíblia, a gente conhece, ele está presente em vários lugares da Bíblia, a gente conhece esse personagem, a gente fala desse personagem, mas incrivelmente é um personagem que parece mudo, nunca fala, exceto em um único versículo da Bíblia. Então, esse versículo é muito importante porque ele contém a única vocalização desse personagem. Quando a gente chegar lá, você vai entender que personagem é esse e por que é importante, por que conecta com isso daqui que Pedro está falando. Beleza? Então... Só uma curiosidade, Festa das Trombetas é um nome até... Porque a Festa das Trombetas é a festa do Yom Teruá. hum, E é literalmente a festa do dia do aviso, do dia de aviso, olha né? só. Que significava isso a festa. E ela era diferente das outras justamente por causa do toque das trombetas, que conclamava o povo a se preparar nesses 10 dias para a preparação do juízo, né? Então, literalmente, era a festa do dia do aviso. E aí, conectada aí
com essa ideia do espírito do Pentecostes. Uhum. Mais pra frente a gente vai falando mais coisas. Não, mas aí olha só. É o dia do aviso, beleza? Tem que avisar que vai acontecer, correto? Então vamos ver o que vai acontecer? Sim. Apocalipse capítulo 7. Apocalipse, capítulo 7. Isso, vamos lá olhar o Apocalipse capítulo 7, verso 1 a 3. Tá na tela aí. Quiser ler pra gente, Jader. Depois disso, eu vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Eu vi um outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles os quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, Segura, dizendo: segura, segura, "Hum, segura. Só para descrever a cena aqui. Então tem 4 anjos segurando os 4 cantos da terra, tá? Os 4 ventos da terra, beleza? Só que ao mesmo tempo que esses anjos estão segurando os 4 cantos, a eles também foi dada a ordem de soltar. Tá? Então, eles têm essa sim, função. Estão segurando os quatro cantos. Estão segurando, estão mantendo as coisas íntegras, segurando a terra, beleza? Só que a eles foi dada a ordem de solta. Só que antes deles soltarem, vem um anjo que interrompe essa parada, verso 2 ali, né? Um anjo que sobe da nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clama em grande voz aos 4 anjos, a quem foi dada a ordem de soltar os ventos da terra e do mar, né? A fazer dano à terra e ao mar, mais do que soltar, fazer dano à terra e ao mar. Então, assim, os caras estavam ordenados para isso. Ou seja, que cena é essa daqui, Jada? Claramente. Isso aqui é cena de juízo. Deus deu sim, está executando o juízo. ordem de executar o juízo, beleza? Quando ele dá a Sim, ordem, ou seja, quando chega a hora do juízo, Apocalipse 14, chegada a hora do seu juízo, quando chega a hora do juízo, um anjo aparece e fala assim, segura um pouquinho, a hora chegou, esse é o momento. Deus assim, ó, Deus está falando assim, ó, você vai olhar para a terra e você vai entender que chegou a hora do juízo. Os seres celestiais vão saber que chegou a hora do juízo. Deus vai falar, chegou a hora do juízo. Aí, alguma coisa segura um pouquinho já. Fala assim, segura um teco. Segura aí. Lê o verso 3. dá só R$ 1. Verso 3, dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Show. Então, o que o texto está dizendo é, na Tem hora que um chega, fôlego de vida aí. isso, na hora que chega o juízo, para valer, Deus fala assim, ó, segura um segundo, pera aí, segura um segundinho só, porque tem que selar os servos do nosso Deus. Beleza? Faz sentido isso? Sim, faz todo sentido, porque se a festa das trombetas ela é um movimento que anuncia o juízo de Deus, Uhum. lembra o nosso episódio sobre a acessibilidade da Bíblia no tempo do fim? Sim, sim. Onde começa a pipocar, as pessoas começam a estudar as profecias de Daniel e começam a visualizar e entender a respeito do juízo de Deus, da volta de Jesus. Esse movimento também das trombetas, né, que a gente está colocando assim, ele acontece também ao longo da história, onde tem um momento que as pessoas estão relembrando ao mundo de que o juízo de Deus se aproxima. Isso. Então, assim, quando chega esse momento, vai ter que tocar a trombeta antes. Entendeu? Segura aí. Tem que dar oportunidade de preparo. Isso. Tem que selar eles na testa. Tem que marcar quem é servo de Deus antes. Beleza? Esse ato de ir Beleza. atrás de marcar quem é servo de Deus é o quê? É a preparação para a colheita, que é o dia da expiação, que é o juízo efetivo. Uhum. Ok? Então, Ok. o anjo interrompe a colheita, chega a hora de colher, ele fala assim, segura um pouquinho que a gente tem só que marcar quem vem, beleza? Aí ele faz isso. Então, por que eu estou trazendo esse texto aqui? Só para você entender que antes do evento Cristo vir, tem um evento selamento. Esse evento selamento, ele é um evento que acontece junto com
sangue, vapor e fumaça. Certo? Então, esse evento vem junto com o juízo, vem... Aí, segura aqui, peraí, a gente tem que marcar, beleza? Vamos olhar agora Isaías, capítulo 44. Isaías 44. Vamos olhar aqui, vou botar na tela para vocês. Versículo 3 a 5. Deixa eu ver se está na tela já. Vai lá, Jader. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Segura. Derramarei o meu espírito. Jader, qual que é o contexto da água? Olha só, derramarei água sobre o sedento e torrentes. Ele está falando do que aqui? Chuva. Está falando da chuva. Está falando da chuva que ele vai enviar. Calma que a gente vai ler mais e vocês vão ver que ele está falando da chuva serôdia aqui. Que ele está falando da chuva do Espírito Santo, beleza? Eu vou derramar água sobre o sedento e torrentes, tá? Não é qualquer aguinha, não. É água, irmão. Chuvarada. É chuvarada, beleza? Sobre a terra seca. Jada, qual que é o contexto da chuva serôdia? Como é que tá a terra? Como é que tá o mundo? Seca, desolada. Exatamente, desolada, seca. Então, desolada. Exatamente, que é o mesmo contexto da primeira vinda de Cristo. Lembra quando ele, em Isaías 53, ele sobe como um renovo no meio do deserto. Então Jesus ele aparece já numa terra desolada. Pela primeira vez. Tá? Então ele chega, quando a gente acabou aqui na terra, a gente já era, estamos desolados, acabou. Jesus surge como esperança. Ele vem como um renovo no meio do deserto. A mesma coisa acontece no final. Só que dessa vez, o Espírito Santo vai chover sobre o deserto. Então é muito importante você entender o seguinte contexto. A terra não vai melhorar espiritualmente. Então, qualquer afã cristão de reavivamento que vai afetar a sociedade não faz sentido, Jada. A sociedade não será reavivada. O cristianismo não vai restaurar o mundo. O cristianismo não vai restaurar o mundo. Estou falando isso porque tem um monte de gente acreditando que de alguma forma isso vai acontecer. Não é o cristianismo que vai restaurar o mundo. Tá? Não, era vindoura aqui na Terra, não tem. Não tem, exatamente. Então a terra vai secar. Qual que é o contexto da chuva? É terra seca. Então as coisas não vão ficar melhores do que um deserto. Elas vão caminhar para a direção de um deserto, de uma desolação. E quando esse contexto acontece, Deus vai enviar sua chuva. Então a chuva vem quando a terra estiver seca. Tá claro? Ela vem, Diego, no momento em que ela mais é necessária. Exatamente, porque os caras estão sedentos, Jada. Sedentos. Tá? No momento em que ela é mais necessária, a chuva vai vir. Isso. O que ele está falando então? Essa chuva aí, ele está falando do quê? Olha o que o próprio verso vai te falar. Vê se eu estou interpretando. Nem precisa, vai, lê aí. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Então é essa chuva que ele está falando. Falando pro futuro ainda, cara. Pro futuro, exato. Futuro ainda. Ok? É disso que se trata. Quando cai a chuva serôdia, quando vem o Pentecostes já acontece de novo, quando a terra estiver seca. Aí Deus vai mandar sobre a sua posteridade. Continua lendo, verso 4. E brotarão como a erva, como os salgueiros junto a correntes de águas. Um dirá, eu sou do Senhor. Outro se chamará do nome de Jacó. E outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Segura. É emocionante isso aqui. Jade, o que ele está dizendo aqui no verso 5? Ele está dizendo assim, ó, que os que receberem essa chuva, eles vão se identificar como sendo propriedade de Deus. Eu sou do Senhor. E aqui... Eu não sou de mim mesmo. Isso, garoto! Vem, Daniel!
É disso. Eu não sou desse É reino. isso, cara. Não sou dessa cidade. Ah, eu sou propriedade de Deus. Eu não sou de mim mesmo. Eu não faço a minha vontade. Eu sou escravo de Deus. Eu não sou escravo de mim mesmo. Eu sou Tanto servo é que dele. quando Paulo vai iniciar a carta dele, quando ele fala assim, Paulo, servo de Deus, Uhum. ele está usando a palavra escravo. Exato. Paulo, eu sou escravo de Deus. É aqui que reside a minha verdadeira liberdade. Exato. Esse texto do verso 5 ele está escrito em poesia. Lembrando que a poesia hebraica ela rima ideias. Ela não rima som, né? Ela rima ideias. Então, olha a poesia como é que ela está aqui, Jader. No verso, ele fala um verso de propriedade de Deus e no outro ele fala parte do seu povo. Então ele fala assim, ó, eu sou do Senhor. O outro dirá, eu sou de Jacó. Se chamará no nome de Jacó, que é o povo de Israel, né? Aí o outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor. E aí o outro, por sobrenome, tomará o nome de Israel. Tá vendo a sequência aqui? Sim, Que é, eu sou de Deus, sou do seu povo. Sou de Deus, sou do seu povo. É isso, ele tá falando, ele tá usando a ideia da poesia hebraica é você rima as ideias usando palavras diferentes. Então você usa uma mesma ideia, mas um outro termo. Você não repete o termo. Você muda o termo, mas você fala a mesma coisa. em outras palavras também, Diego, o verso 5 ele é aquela descrição no Apocalipse de que o povo está sendo selado antes que venha as calamidades. Eu ia falar, mas não precisei. É isso. É isso, Jade. Isso aqui você está lendo Isaías 54, como acontece o selamento. É E quando paralelo a esse ocorre o movimento, derramamento do Espírito Santo. as pessoas também estão sendo seladas pela besta. Exatamente, porque você vê, inclusive, aqui no verso que os caras estão botando na mão. Onde é que tem selo na mão? Aonde na Bíblia você vai encontrar selo na mão, Jada? Apocalipse capítulo Apocalipse. 13. Apocalipse capítulo 13, quando tem a marca da besta, ela vai na testa e vai na mão. Então, a marca de Deus vai na mão, inclusive, desde Deuteronômio. Então aqui ele está falando assim, ó, no verso 5. Eu sou do Senhor, eu não sou propriedade minha. Eu não faço a minha vontade, eu faço a vontade de Deus. Eu sou parte do seu povo, eu sou da sua família. E eu vou marcar isso na minha própria mão. Isso aqui, aí essa ideia de marcar na mão e marcar na testa, vem da onde, Jada? Da onde vem isso? A gente vivendo no tempo de hoje, a gente não pensa assim, né? Mas a gente tem que lembrar o seguinte. Como é que você marca a propriedade na época da Bíblia? Como é que você marca que a vaca é tua? Que a ovelha é tua? Como é que marca? Tem que meter uma marca lá, Tem que, tua. tem que pôr a marca, cara. E a marca é onde? A marca era ali. Então, na face, né, do boi principalmente. Então, o que acontece? Quando você usa essa terminologia de selar e de marcar, você está usando a terminologia de propriedade. Que a gente não está meio desconectado disso, né? Mas essa não é uma desconexão para eles que estão ouvindo isso daqui, que estão lendo isso daqui, tanto em Isaías quanto em Apocalipse. É marcar como propriedade. Por isso que os que são marcados na testa e na mão pela besta são propriedade da besta. Porque eles sucumbem a acharem que se eles não se unirem à besta, eles não vão nem comprar nem vender. E como eles estão preocupados com a própria sobrevivência, eles precisam comprar e vender. Eles estão preocupados com a própria sobrevivência, então eles tomam a atitude de se entregar à servidão da besta. Mas os servos de Deus, eles se entregam à servidão a Deus, eles fazem a vontade de Deus, eles confiam em Deus. E, portanto, eles são propriedade de Deus. Sim. E o bonito aí na sequência, do 6 ao 8 aí nessa parte de Isaías 44, Uhum. é que Deus ele menciona ele fala, previsões, né? Ele fala, olha, vocês conhecem alguém que faz previsões desde o passado e elas acontecem? Uhum. Vocês conhecem alguém que fala do futuro e antes que aconteça? Uhum. Então vocês são as minhas testemunhas de que não há Deus além de mim. Que foi exatamente aquilo que a gente comentou, de que a profecia não é para você falar assim, ó, tá vendo? Falei que ia acontecer e Uhum. aconteceu. Uhum. A profecia é para glorificar, para todo mundo ver que não existe Deus além do Deus da Bíblia. Uhum.
Porque ele faz, ele mostra o que vai acontecer para que ele se torne confiável, para que a gente se torne testemunha de Deus. Uhum. Isso mesmo. E a gente confia nele. Porque nós não somos propriedade nossa. A gente não tem que se resolver. A gente se coloca na mão dele. Perfeito? E aí, Sim, então assim, só pra fechar, tem tanta coisa que a gente fica perdido, de tanta coisa maneira que tem aqui. Mas só pra deixar bem claro e arrematar isso aqui. Tá claro, Jader, que o juízo acontece junto com o selamento, que o juízo acontece junto com a descida do Espírito Santo. Que é exatamente o que a festa das trombetas sempre falou pra gente. Quando chegar o juízo, tem 10 dias antes que vai avisar. Segura esses 10 dias que eu não tô falando literal, tá bom? Mas os 10 dias de preparação, exato. os 10 dias de preparação é só um jeito de dizer assim, tá tocando a trombeta de que Deus tá vindo, o rei tá chegando. Os 10 dias é para você examinar, é para você investigar cada um a si mesmo, E isso. né? Porque Daniel ele pediu os 10 dias para o chefe da guarda dos eunucos para ele ter ali a liberdade entre eles dois. Uhum. Mas levou 3 anos para Daniel ser realmente entrado em juízo e testado diante de Nabucodonosor, que foi quando Deus realmente engrandeceu ele perante toda a Babilônia, Uhum. né? A gente não está falando que vão ser 10 dias Não. literais, mas há um tempo onde Deus vai dar oportunidade para a pessoa falar, cara, as coisas estão acontecendo, eu preciso tomar rumo na minha vida. Isso aí. E aí, Jada, Apocalipse 14 vai trazer um pouco mais de luz ainda para esse momento. Apocalipse 14, verso 1. Vou ler aqui, tá? Diz Tá, assim: Olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 140. O cordeiro em pé é sinal de julgamento, tá? Vitória. Quando está em pé é porque tá julgando, vai julgar. Eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Então o que está escrito aqui? Está escrito cordeiro e o nome do pai. Beleza? Na fronte. Propriedade de Deus. Propriedade. Estão marcados. Eles são propriedade de Deus. É disso que se trata. Beleza? E o que quer dizer quando fala assim, ó, escrito o nome do pai e o nome na testa? O que quer dizer isso? A gente sabe que no contexto hebreu, marcado na testa aqui, carregando o nome do pai. O que quer dizer carregar o nome no pensamento hebreu? Significa carregar o seu legado, carregar o seu caráter. Então, eles são propriedade de Deus e eles representam o caráter de Deus. Então, eles não vivem para eles vivem para Deus, porque vivem o caráter de Deus. Eles estão carregando isso. Faz sentido? Uhum. Então, aqueles que. Aqui tem um detalhe importantíssimo já. Porque você lembra que Pedro falou assim: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo? Sim, sim. Lembra? No Pentecoste, Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo? Em outras palavras, o que Pedro está falando? sim. O que Isaías falou. Ele está falando assim: ó, quem disser eu sou do Senhor será salvo. Quem colocar o nome do Senhor na sua testa será salvo. Quem for selado com o caráter de Deus, né? Quem fala assim, ó, eu não faço a minha vontade, eu vou fazer a vontade de Deus. Quem fizer isso está invocando o nome do Senhor. Quem fizer isso será salvo. Então, o invocar o nome do Senhor é receber o selo, é portar o selo, é portar o caráter, é ter o selo mesmo, né? Ser propriedade de Deus. E aí o que Pedro está dizendo é: todo mundo que ouvir a trombeta e atender a trombeta vai ser salvo. Lembra que Deus fala lá em Isaías assim:
eu vou derramar sobre toda a carne, e Joel fala assim, desculpa, Joel que fala, vou derramar sobre toda a carne, e Isaías fala, eu vou dar de beber para o sedento. Todo aquele que quiser beber, vai beber. Todo aquele que quiser receber, vai receber. Sabe por quê? Vai ter sobrando. É torrente. É torrente que vai vir. Beleza? Então, o que isso... Não é à toa que é criança, servo, é todo mundo. vai pegar geral, irmão. O que tá dizendo aqui, gente, presta atenção nisso, é que antes da volta de Cristo, a igreja de Deus, ela vai explodir em torrentes de água vindo do céu. E quem der ouvidos para isso vai ser salvo. Quem invocar o nome do Senhor vai ser salvo. Quem for sedento, quiser beber, vai beber sobrar. Tá? Então, e aí vai todo mundo profetizar, vai todo mundo entrar nessa, porque vai ser um momento estrondoso. E aí o louco aqui, sabe o que é, Jada? Eu devia ter separado o texto, aqui foi um vacilo da minha parte, eu devia ter separado o texto, mas Ellen White ela fala que o que provoca a perseguição é a descida do Espírito Santo sobre a igreja. É a chuva serôdia. A chuva serôdia vem e ela consterna o mundo em caos, de tal forma que o mundo tem que reagir e aí a perseguição começa. A perseguição não vem... Não, vai consternar primeiro a própria igreja, né, Diego? Porque isso vai criar... Porque como é Deus que faz a separação entre o joio e o trigo, isso não cabe a nós. Uhum. A própria... como a gente falou da primeira, a última chuva, ela é tão forte que aqueles que não receberam a primeira chuva, a palavra não brota, né? Então essa chuva, ela varre. Ela, ao mesmo tempo que ela dá poder para a igreja, ela varre também aqueles que não têm uma raiz profunda na palavra, num relacionamento com Jesus. Exatamente. E aí assim, ó, exatamente, ou seja, é a colheita. Vai ser lá quem é e quem não é. Tem um outro texto que eu não vou trazer aqui agora por causa do tempo. Já estamos com 50 minutos aqui. Mas tem um outro texto em Apocalipse sobre Jesus recebendo a foice para fazer a colheita. Esse texto deixa claro pra gente que essa colheita, quando ela acontece, ela faz essa separação. Onde os judeus são pegos, certo? E são selados. E quem não é também vai ficar de fora. Beleza? Ali vai acontecer. Ali vai ter divisão. Porque, pensa comigo, o mundo está em secura. Né? A terra está seca. Vem uma chuva de Deus e você consegue falar assim, me erra, não vai dar. Beleza? Se você não invocar o nome do Senhor, não vai dar. Se você achar que o poder de Deus é para te dar poder na terra, deu errado. Se você achar que o poder de Deus é para elevar o teu eu ou te dar benefícios, o poder de Deus, agora eu vou sair curando, vou sair profetizando, né, para te dar benefícios, para ser bom para você não está entendendo nada. Beleza? Então, o poder de Deus vem para aqueles que humildemente se colocam como servos de Deus, para fazer a vontade dele. É porque eles são servos e fazem a vontade de Deus é que Deus pode mandar o seu poder. Senão ele nem poderia mandar. Não dá para mandar para quem ainda está no egoísmo, para quem ainda está para quem nem entendeu o evangelho, ainda está na prosperidade, na teologia da prosperidade, essas coisas, não tem nem como mandar. Vai mandar poder para quê? Para fazer o quê? Para estabelecer o mundo melhor? Né? Não é nesse caminho que vai a coisa. Então, Deus vai vir para resolver, querido. Deus vai vir para resolver. Deus não vai vir para recomeçar da onde está. Né? Ele vai vir para zerar e começar de novo. Então, não tem como a gente simplesmente achar que o Espírito vai vir porque eu estou queimando meu sétimo sentido, meu ki, em oração, e o poder vai vir sobre mim para eu poder agora ser poderoso. Não é para isso. O Espírito vem para tocar trombeta, irmão. O Espírito vem para que todo mundo acorde. O Espírito vem para salvar o outro. O Espírito vem para você, para o outro invocar o nome do Senhor, e você também. Né? E se colocar como propriedade dele. É para isso que o Espírito vem. Então essa divisão que o Jaber está falando está inclusive descrita no livro de Apocalipse, com essa divisão que vai acontecer em que Deus vai passar a foice. E aí o mundo
vai se consternar, é um vacilo meu. Eu vou colocar aqui embaixo. Eu vou colocar a citação de Ellen White aqui embaixo para vocês verem. Ela explicando isso. Não é adventista. Vamos lá. Eu sou adventista igual vocês. Creio nas mesmas coisas. Não é a guarda, o dia de culto que vai causar perseguição. Não é. Beleza? Isso tá na história, vai fazer parte, não tô negando essas coisas não. Pelo amor de Deus, não tô negando. Mas eu tô dizendo que a gente tem uma expectativa viajada. A gente acha que é isso que vai causar, porque eu guardo o sábado, aí por isso eles vão me perseguir. Não é isso. É a descida do Espírito Santo. Quando a igreja receber, aí, amigo, o mundo não vai poder se esquivar o olhar. E aí ele vai ter que tomar uma atitude. E eles vão vir contra. Né? Mas enquanto isso, o que vai estar acontecendo? A última trombeta vai estar soando, vai estar soando, e quem invocar o nome do Senhor será salvo. Tá claro aqui, Jada? Até aqui? Tá. Estamos quase lá. Estamos quase em Apocalipse 22 para fechar esse programa aqui, esse estudo. Não sei porque eu estou chamando de programa. Esse estudo, mas antes eu preciso só fechar essa ideia aqui de que é o Espírito Santo aquilo que a igreja precisa, Jada. Então, em vez da igreja estar procurando, qual que é o próximo papo? Em vez da igreja estar procurando. Quando que vão votar a lei? Né? Porque, olha, fiquei sabendo que lá nos Estados Unidos, num estado de não sei da onde, estão votando uma lei, né? Não sei o quê, estão preocupados, olhando as leis civis, olhando os players, porque agora o Trump, porque agora o Papa. Irmão, quando Jesus vier, vai ser por causa da igreja explodindo no Espírito Santo, igual aconteceu lá quando ela foi plantada no Pentecoste. Então, qual devia ser a nossa busca, né? Então, vamos olhar 2 Coríntios capítulo 1. Dá uma olhada aí, Jada. 2 Coríntios capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1. Verso 21 a 22. 21 a 22. Pode ler. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Eu acho melhor a tradução, esse penhor aí, João Ferreira de Almeida, obrigado por traduzir isso. Mas o pessoal deixou lá atrás no penhor, né? Tá, linguagem do hino nacional brasileiro. A melhor palavra aqui é garantia. Tá? Então, o Espírito é a garantia. Ele também nos selou e nos deu a garantia do Espírito em nosso coração. O Espírito é a garantia. Então, em outras palavras, o que ele está dizendo o selo de Deus vem como, Jada? Quem que sela? O que é o selamento? É a garantia. Sim, mas o que é esse selo? É o Espírito no coração. Em outras palavras... É a consolidação do Espírito Santo na vida da pessoa. Quando o anjo fala assim, segura os ventos, que eu preciso selar, o que o anjo está falando? Ele está falando assim, eu preciso mandar o Espírito no coração da galera. Essa é a garantia. A garantia, gente, não está no conhecimento, não está em ouvir o PUH, o Papo de Última Hora. A garantia não está em saber os textos de Ellen White. A garantia não é essa, não, cara. A garantia não é ficar ligado nos eventos, recebendo vídeos de WhatsApp, Instagram de pastores aí do mundo inteiro trazendo histeria. Não é isso, cara. A garantia é o Espírito Santo. E quando ele for enviado, o selamento acontece. Então, quando que a gente vai ser selado? Quando o Espírito for enviado. Então, o que a gente tem que estar procurando? A gente está procurando isso, né? A gente tem que estar procurando esse selamento pelo Espírito Santo de Deus. Deixa eu olhar aqui na minha versão, Jada. Apocalipse capítulo 14. Abre aí de novo. Apocalipse 14. O pessoal está acompanhando na tela com a gente aqui. Eu acho que, inclusive, acho que está aqui aquilo que eu tinha comentado. Isso mesmo, a ceifa. Verso 14, ó. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo do santuário, gritando em grande voz,
É a mesma cena, tá? Do 14. Para aquele que se achava sentado sobre a nuvem, toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Aquele que estava sentado Colheita. sobre a nuvem, isso, passou a sua foice sobre a terra e a terra foi ceifada. Então, o que define os selados é a presença do Espírito. Então, o que a igreja devia estar fazendo de fato que ela não está fazendo? Agora vamos... Buscando o Espírito. Exatamente. Exatamente. Então, assim, em vez da gente ficar procurando o Papa, ficar procurando essas coisas, o que a gente tinha que estar fazendo como igreja? Acertar o culto, né? A gente está tentando acertar o culto. A gente está tentando fazer um culto mais legal. Aí agora tem as igrejas. Liturgia. Isso, tem as igrejas muito maneiras, né? Tem as igrejas que tem parque de diversão dentro, tem shopping center, né? Tem essas, vamos acertar o culto, vamos acertar as músicas, vamos. Nossa igreja está morrendo é porque falta projeto, falta programa, falta evento, né? Vamos acertar essas coisas Tem que tudo. convidar o fulano de tal, que aí vai encher a igreja. Isso, chama o fulano, que o fulano vai pregar e vai arrebentar. Chama lá o pastor Jader. O pastor Jader vem pregar aqui, aí sim a coisa vai, né? Não, gente, o que está faltando é a igreja buscar o Espírito Santo. É isso que está faltando. É só isso. Eu vou mostrar para você agora, pela palavra, que profeticamente é isso que a gente precisa estar fazendo agora. Então, o que a gente está fazendo agora como igreja, a gente tinha que estar junto orando, Jada. A gente tem que estar junto, Jada, pedindo para o Espírito descer sobre nós. Peraí. Vamos começar dessa pergunta. O que eu preciso fazer? O que a igreja precisa fazer para receber o Espírito Santo? Você sabe? Eu tô te botando num lugar ruim aqui que a gente não combinou nada. Hã? Não, arrependimento. Toda vez que você vê a manifestação do Espírito, ela vem precedida de arrependimento. Mas quem que trouxe esse arrependimento? O próprio Espírito. Exatamente. É, porque o querer efetuar, né? Exato. Vamos para Zacarias. Zacarias. O querer efetuar. Zacarias 10. Olha isso. Zacarias 10. Zacarias capítulo 10, verso 1, Jada. 10:1. Você lê e para, Pedi tá? ao Senhor. Você lê a primeira frase e já para, vai. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. Acabou. O que a gente precisa fazer como igreja? Pedir ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. Cara, a gente não pede isso, Jader. Cara, tá escrito aqui. Parece até que eu combinei com o Zacarias, não parece, não? Tá escrito aqui, Parece. cara. Tá escrito aqui há muitos anos. Tá escrito aqui no capítulo 10 de Zacarias. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. Eu tô vendo terra seca? Sim, Eu tô vendo gente sedenta? muita. Eu tô vendo gente sedenta? Desesperadas Estamos em tempo de chuva serôdia, Jader? estamos. O que eu tenho que fazer, Jader? Fala pra mim. Pedir a chuva. Pedir. Eu só tenho que pedir, irmão. É Ô, isso. Diego, sabe por que não vem? Por quê? Porque não pede. Aí você vai ter que ler o 4:6 aí, no mesmo Zacarias. Vamos ler então. Termina um. Eu não termino um. Vai. Pedir ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias. Vai. Ao Senhor. Só um minuto. Aqui. Ao Senhor que faz as nuvens de chuva e dá aos homens aguaceiro e cada um erva no campo. Então, assim... Cara, não tem como ser mais claro do que isso. Tá? Eu vou mostrar mais um texto para deixar ainda mais claro. Eu não vou fazer teologia de um texto só aqui, não. Vai ter mais. Mas olha só. É simples. E a gente não está fazendo. É isso que é. A gente está fazendo qualquer outra coisa, já. Nós estamos fazendo todas as outras coisas. Menos essa. Estamos vivendo esse momento. Estamos aqui nessa hora histórica. Estamos vendo a história se desenrolar na nossa frente. A gente está vivendo essas coisas. Nós somos a geração que Daniel viu. Nós somos a geração que João viu. Nós estamos vivendo esse momento e a gente não tem
pedido, cara. Tô nem falando de... Ó, nem na vida pessoal, nem na igreja. O que você ia falar do verso 4 e 6 aí? Abre o 4:6 aí. Tá aqui na tela. E respondeu-me dizendo: Essa é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Cara, quem que construiu por força e violência o seu próprio reinado? Nós, seres Quem humanos. que falou assim? Não é essa a grande Babilônia que eu construí com o meu poder, com a minha força. Eu não Nabucodonosor. fui lá, entrei em Jerusalém, tomei os utensílios do templo, trouxe para minha casa, matei suas famílias. E quando esse texto ele fala de força, essa palavra aí ela tem muitos significados, né? Uhum. Ela tem força da força física, ela tem a ver com riqueza, ela tem a ver com poder militar, ela tem a ver com grande capacidade. Então, quando vem essa busca pelo Espírito, que Deus está, cara, apelando para a gente nesse tempo, né? Uhum. Fala primeiro que a nossa força humana vai ser insuficiente. Uhum. As nossas habilidades, as nossas capacidades, o nosso MBA, os nossos planejamentos estratégicos, tudo aí, tudo não são suficientes. O dinheiro não vai poder comprar batalha espiritual. Poder militar não é resposta. E autoridade e posições humanas, elas vão ser totalmente insuficientes para fazer aquilo que Deus quer fazer de nós, que só é possível através do Espírito. É isso. E a gente está vivenciando a falência de todas as coisas nas igrejas. Não tô falando nas igrejas. A falência de tudo está acontecendo porque tudo era baseado nisso, Jada. Na nossa força. Na nossa força. E Diego, como é fácil fazer as coisas na igreja sem o Espírito Santo. Pô, nem me fala. Muito fácil. Cara, Não, é fácil. deixa eu trazer para o meu ministério. Quantos anos do meu ministério eu gastei com projetos que eu achei que era o que tinha que fazer? Vamos fazer esse projeto aqui, vamos fazer isso daqui e tal. Quanto tempo da minha vida ministerial eu perdi fazendo o que eu achava que tinha que fazer? Quanto de igreja eu já vivenciei nisso? Aí a gente depara com situações na nossa vida, você fala assim, cara, como é que eu vou resolver isso aí? Acabou meu, não tenho dinheiro para resolver isso, não tenho capacidade para resolver isso, né? Aí olha o que o verso 7 fala do capítulo 4 aí, Zacarias 4:6. Agora o verso 7. Opa, deixa eu voltar lá. Quem és tu, Pode ir, pode ir. quem és tu, grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate e em meio a aclamações haja graça e graça para ela. Deus está falando que quando a gente agir pelo Espírito dele, todo o caminho vai ser aplainado. Não vai ter montanha Uhum. que vai impedir a obra de Deus de acontecer. Não vai ter pessoa, não vai ter problema, governo, recurso, nada dessas coisas podem impedir quem age pelo Espírito de Deus. É isso mesmo. E a gente tá contando com os nossos próprios esforços, né? Sim, Aí vem o, sela... perdendo tempo. Aí vem o selamento e fala assim, amigo, o Espírito é não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Quando o Espírito vir, você vai falar, eu sou propriedade do Senhor. Você vai parar de contar com você mesmo, você vai parar de contar com sua própria força e vai começar a colocar confiança em Deus 100%, Jada. 100%. A gente não tem coragem de 100%. A gente faz sempre um pouquinho de confiança, só o suficiente, só aquilo, sabe? Até eu perceber que eu tô no meio do oceano e as ondas estão em volta de mim e tá tudo escuro, e aí eu olho para Jesus e eu falo assim, cara, eu tô no meio desse daqui, como é que eu vou me salvar se der errado? Aí eu começo a afundar, né? Então assim, é sempre um Por isso pouquinho. que
Por isso que Deus está tornando todos os nossos recursos insuficientes. Isso mesmo. Gente, igreja, ouve isso aqui em nome de Jesus, isso aqui é profecia. É isso aqui, ó, palavra profética. Deus está tornando insuficientes todos os nossos recursos. É por isso. É por isso. Entenda isso. A gente precisa entender isso. Porque para que a gente bote, ó, deixa o Espírito vir e selar a gente. E fala, não, é a tua vontade, não é a nossa. Aí quando que a igreja vai fazer a vontade de Deus? Quando ela começar a procurar a vontade de Deus. Quando ela começar junto, pedir. Vamos pedir junto. Aí sabe o que vai acontecer? Olha o que acontece se a gente pede, Jada. Lucas, deixa Jesus falar com você agora. Lucas, palavras de Cristo. A gente foi em Isaías, a gente foi em Zacarias, a gente foi em Apocalipse. Agora Jesus falar. Fomos em Coríntios, em Paulo, né? Agora Jesus. Lucas capítulo 11. Isso aqui. 9. Exatamente. 9. Vamos lá, Jade. Vai. Tá no... Por isso digo, pedi, dar-se-vos-á, buscai, achareis, batei, abre-se-vos-á. Todo que pede, recebe, o que busca, encontra, e quem bate, abre. Qual dentre... Peraí. Só pra falar aqui, o quanto você já ouviu esse verso, o quanto ele já foi usado por aí, em vídeo de YouTube, em pregador, em igreja, quantas vezes você... Todo ser que respira, até não cristão, se demole, já ouviu esse verso aqui. Batei, abri-se-vos-á, buscai e achareis, né? Aquele que pede recebe, o que bate o que procura encontra. Todo mundo conhece isso. Para e pensa o seguinte, quantas vezes esse texto foi falado, quantas vezes ele foi interpretado diante de você e qual foi o sentido dele. Porque eu quero que você lembre. Lembra? Pensa em qual foi o sentido que deram para isso. E agora vamos terminar de ler esse contexto. Olha do que Jesus está falando, vai. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, dará pedra, ou se pedir um peixe, em lugar do peixe, uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Do que ele está falando quando ele fala pedi e dá-se-vos-á? Buscai e achareis. Espírito Santo. Abrir, como é que é? Batei e abrir-se-vos-á. Ele está falando do Espírito Santo. Especificamente, Jader, não é outro assunto. Não é outro assunto. Digo, porque qualquer coisa além disso vai ser por força e violência. Sim, exato. Qualquer coisa além disso é. Como é que você vai convencer uma pessoa? Como é que as pessoas no passado eram convencidas nas guerras religiosas? Os caras enfiavam uma espada na cabeça, no pescoço da pessoa. Escuta, você quer ser da minha religião ou você quer morrer? Uhum. Você quer me ser? Você quer ficar em paz comigo ou você quer ficar contra mim? E tudo era na base da força, cara. Tudo hoje é na base da violência. Não é do meu jeito? Então calma aí, eu vou fazer dar um jeito. Uhum. Então você aceitar o meu jeito. E aí Deus fala: esse caminho vocês vão se destruir. Esse caminho vocês vão passar por cima um do outro. Você vai acabar se destruindo a si mesmo no final. E aí ele fala assim, quer dizer, a gente usa isso daqui para dinheiro, a gente usa isso daqui para qualquer coisa, meu Deus, é a maior heresia, sacrilégio, chama do que você quiser, é usar esse texto para qualquer outra coisa que não é para o Espírito Santo. Porque ele está falando explicitamente do Espírito Santo. E mais já, ele usa a lógica humana, ele fala assim, ó, quem de vocês que o filho pedir pão, você vai dar para ele uma cobra? Ou se o filho pedir um ovo, você vai dar para ele um escorpião? Quem de vocês? Mas... É que ele coloca o pedido no contexto do pai para o filho, né? Que pai que vai querer arrancar as coisas do filho ou forçar o filho a fazer alguma coisa pela força, né? Que tipo de pai seria isso? E aí ele fala assim... Que tipo de pai vai querer colocar o filho em uma situação onde ele vai ser prejudicado? E ele fala, se você... E ó, que vocês são ruins, hein? Vocês são gente ruim pra caramba. Se vocês... Olha a natureza desse povo. Que são gente ruim, sabem dar coisas boas quando o filho pede, quanto mais eu não vou dar o Espírito Santo quando vocês pedirem. Em outras palavras, Jesus está dizendo, Jader, que não há possibilidade dele não atender o pedido. Não há possibilidade dele não atender o pedido.
É isso que eu tô dizendo. Pai para filho, É cara. isso que eu tô dizendo. Eu tô falando, não tem como eu não te atender se você me pedir. Não tem como eu não te dar. Mas por que você não tá recebendo? Porque você não tá pedindo. A gente tá achando que o Espírito vai descer assim, já assim, ó. O crente, ele pensa que o Espírito um dia vai descer. Ó, desceu, é hoje, hein? Opa, recebi o Espírito aqui, agora eu tô com poder para pregar. A gente tá achando que vai ser assim, passivo. A chuva vem, passivamente a gente recebe. O texto bíblico está deixando claro que para que o Espírito desça, tem que haver um esforço ativo da igreja em pedir a Deus, em bater na porta até ele abrir, em perseguir esse assunto, em chamar por ele e falar: Pai, a gente quer, Pai, traz sobre nós, Pai, manda sobre nós. A gente precisa do Espírito, porque a gente tem que pregar, a terra está seca, não dá para pregar mais, Pai. Ninguém se converte mais, Pai. Ninguém está vindo mais ser batizado, e um monte de gente que está vindo para ser batizada, eles nem querem de verdade, eles nem entenderam de verdade às vezes. Eles estão vindo por algum benefício. Tem um monte de gente que não está entendendo nada, as pessoas não conseguem mais, elas não dão mais ouvidos para ti, Pai. Os ricos não querem saber. E os pobres ainda querem, porque eles têm dependência de um monte de problemas, e aí eles querem a ti porque eles querem eles querem o pão. É muito difícil. Pai, ninguém está ouvindo na Europa. Ninguém está ouvindo nos Estados Unidos, Pai. Ninguém está ouvindo. Não, nada está funcionando mais, Pai. A gente precisa que o Senhor interfira, que venha um milagre do céu, para que os corações possam ser abertos novamente, para que aquelas pessoas que estão polarizadas, extremadas, que elas não conseguem ouvir outra coisa que não seja a própria ideia, que elas possam de novo ouvir uma voz que vem de fora e pensar: talvez eu esteja andando no caminho errado. Pai, a gente precisa que o Espírito desça. A gente precisa desse poder, porque senão ninguém vai ouvir. A gente tem que estar fazendo isso como igreja. E enquanto a gente não fizer isso, a porta não vai abrir. O Espírito não vai vir enquanto a gente não fizer isso. Não existe passividade da igreja para a descida do Espírito Santo. Um dia aconteceu. Olha, chamaram e vieram. Não foi eu, nem participei, mas está aqui. Não tem como. A gente tem que estar ativamente pedindo. A gente tem que estar ativamente nisso como igreja, juntos, chamando um outro, que nem a gente está chamando aqui para estudar a Bíblia, para falar assim: cara, a gente precisa orar junto, a gente precisa chamar, a gente precisa pedir. A gente está diante do mundo desgraçado, do mundo onde as pessoas elas estão se perdendo, elas estão virando bicho, do mundo onde as coisas mais inimagináveis hoje estão se tornando comuns. E a gente está esperando o quê? Deus vinha interferir, e nós não estamos fazendo nada. Não seremos nós que vamos chamá-lo? Não seremos nós que vamos bater na porta? Vai ser quem? Vai ser quem? Se a gente não bater na porta, não vai vir. E ele está falando assim, é impossível não te dar. É impossível não te dar, cara. Se você me pedir o Espírito Santo, eu vou te dar. Não tem como eu não te dar. O que a gente está fazendo? O que a gente está fazendo? Me explica. Quanto tempo da vida a gente está perdendo com todas as coisas que a gente está perdendo? Quando a gente vai dedicar nosso tempo, nossa união, para buscar o que realmente importa? Quando? Aí estão preocupados com o Papa, com o Trump. Com quando que vai começar, não sei o que, da teoria que me falaram. Caraca. A gente precisa acordar pro chamado que Deus fez pra gente de interferir no mundo. Aí a gente tá querendo só interferir de forma horizontal, local, material, societal, né? Quando que a gente vai fazer o que a gente tem que pedir? Cara, aí vocês vão ver o que vai acontecer. Apocalipse 22, verso 17. Apocalipse 22, verso 17, você vai ver a cena em que aquele personagem que nunca fala. Apocalipse 22, verso 17. Peraí, apertei o livro errado aqui, eu estou em Lucas. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Diz assim, o Espírito e a noiva dizem:
Jade, a mulher, a igreja, a noiva, nunca fala. Ela é perseguida, ela dá à luz, ela se torna meretriz, ela vai para o deserto, o dragão vai atrás dela. Esse personagem é a mulher, a noiva. Esse personagem que está lá nas parábolas de Jesus, né, a noiva. Esse personagem, ele nunca fala na Bíblia. Você não vê a igreja falando. A igreja não tem voz na Bíblia, exceto pelo verso 17 do capítulo 22. Não tem mais nenhum lugar da Bíblia. Quando a igreja fala, ela fala uma palavra. E ela não fala sozinha. O Espírito e a noiva falam juntos. A igreja fala junto com o Espírito Santo. O Espírito e a noiva dizem, vem. Esse verso 17, quando o Espírito e a noiva falam juntos e dizem, vem, sabe o que é? É o Pentecoste. É a trombeta. Quando o Espírito e a noiva falam juntos, o que eles estão dizendo? Vem. É chegada a hora, vem. Quando eles falam juntos, Jada, olha o que acontece. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Quem está ouvindo, quem tem sede, né? Aquele que tem sede, diz o verso, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Isso aqui é uma descrição da chuva serôdia. O dia em que a igreja vai falar junto com o Espírito. Nesse dia, você tem o maior sinal da volta de Jesus. Por quê? Porque a igreja aparece dizendo, vem, e agora todo mundo que ouvir, que der ouvidos, vai falar, vem junto com a gente. E quem tiver sede vai poder beber de graça da água da vida. E todo aquele que invocar o meu nome será salvo. E aqui está a evidência profética de que isso daqui é o que precede a volta de Cristo. Está no verso 22. Desculpa, capítulo 22, aqui no verso 20. Olha o que o verso 20 diz, já. A gente interpretou esse verso errado muitos anos, cara. O verso 20 diz assim, aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Quando a gente lê esse texto, a gente normalmente pensa assim que isso aqui é só um fechamento do capítulo do livro de Apocalipse. Que Jesus está falando assim, não, gente, eu venho sem demora. Só que esse livro foi escrito mais de 2000 anos atrás. Então, se ele falou que é sem demora, acho que tá uma coisa estranha aí, porque 2000 anos já faz mais de 2000 anos. Se isso não for demora, eu não sei mais o que é. Mas é porque esse texto não é o fechamento de Apocalipse. Quando Jesus responde no verso 20, certamente venho sem demora, ele está respondendo para quem, Jada? Quem começou a conversa? A igreja. No verso 17 a igreja fala vem. No verso 20 ele fala certamente venho sem demora. Quando a igreja falar com o Espírito, Jesus volta. Chegou e não vai ter mais demora. Quando a igreja falar com o Espírito, não tem mais demora. Não vai passar anos. Não vai demorar para acontecer. Quando a igreja falar com o Espírito, ele vem. Ele vem. É isso. Esse aqui não é um texto, não é Jesus falando com João, falando com a igreja, ó igreja, eis que eu venho sem demora. Não é. Com a igreja que eu digo, a igreja histórica, né? A igreja cristã histórica, todos aqueles que estão lendo o livro de Apocalipse. Não, ele está respondendo, a cena é iniciada uma conversa no verso 17. A igreja e o Espírito falam juntos. Quando a igreja e o Espírito falam, eles chamam Jesus. Eles falam, vem, vem. E aí ele responde, certamente eu venho, sem demora. Quando esse evento acontecer, aí Jesus volta. Só que esse evento só acontece se a gente acordar. Esse evento só acontece se a gente começar a buscar, pedir, bater na porta. Aí ele vem.